Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuni. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, criançada! O tio chegou! Trazendo notícias pra você que ligou! Falar de comunismo e de América Latina! 1, 2, 3 e vamos lá! O tio está completamente louco! Louco por ti, América! Louco por ti, amore! Estamos aonde? Na América Latina, mas dentro dela tem o quê? Estamos no Brasil! Estamos no Brasil com mais um vídeo que é sempre F-Style. Hoje, pra gente aprender um pouco sobre questões fronteiriças na América do Sul, eu trago 3 pessoas. Eu, você e o Zubumafu e Dona Sofia do Peteoro, um websítio colunista. Cuidado, patriota. Sofia, maravilhosa, estará aqui pra gente fazer uma discussão importante. Este é o corte. Venezuelanos votaram para anexar parte da Guiana. Esse título não é legal. Esse título não fala a realidade material dos fatos. Por quê? Porque quando a gente usa, né, esse título e fala assim, os venezuelanos mauzões estão, né, anexando parte da Guiana, dá uma impressão, né, que há uma tomada de algo que não lhe pertence. Porém, se não obstante, a história é muito diferente disso, tá? Eu sei que eu vou queimar a largada aqui e eu vou me segurar para não falar tudo antes de começar o vídeo, porque eu suponho que no vídeo nós vamos ter um preâmbulo histórico de porquê, né, se teve este referendo, tá? Para quem não sabe, agora, há 3 dias atrás, no dia 3 de dezembro, 10 milhões de venezuelanas votaram no referendo consultivo. Para quê? Para anexar? Não. Para reafirmar uma reclamação que é histórica.
para reafirmar uma luta que vem ao menos desde 1899. Para falar dessa luta de 1899, a gente tem que voltar no século XVIII. Olha que loucura. E aqui talvez eu esteja queimando a largada, tá? Como talvez eu esteja queimando a largada, eu vou me segurar, eu vou segurar o dom de Apolo aqui e vou deixar o vídeo começar, tá? Porque esta contenda que dar-se-á no final do século XIX tem suas raízes ainda no século XVIII e obviamente antes dele, tá? Então vamos ver isso, porque isso não começou ontem, tá? E vocês vão ver a mídia burguesa no mundo inteiro, tá? Quanto mais algo que envolve a Venezuela, quanto mais com a expansão da OPEP, quanto mais com a expansão dos BRICS, quanto mais com um fortalecimento latino-americano do Mercosul, né? Aqui a gente tem que lembrar, né, de todos esses movimentos do real atualmente. Nós estamos falando também de algo que é histórico. Dona Inglaterra não roubou território, não foi só da Venezuela, não. Dona Inglaterra roubou território do Brasil, tá? Nós temos em 1905 ou 1904 a questão do Pirara, né? Ela roubou o território do Brasil. Mas fica tranquilo, porque não foi só do Brasil e da Venezuela. Ela roubou território da Nicarágua, tá? Qual que é... Assim, gente, vamos lá, vamos ser prático. Fale uma coisa boa sobre a Inglaterra. A Inglaterra presenteou o mundo com o maior número de dias da independência. Essa é a única coisa boa que a gente consegue falar sobre a Inglaterra. Não haveriam no mundo tantos dias da independência se não fosse a Inglaterra, não é verdade? Então, se a gente tiver que falar uma única coisa boa sobre a Inglaterra, a gente pode falar isso. A Inglaterra deu de presente para boa parte do mundo dias da independência, né? Então, assim, gente, venhamos e convenhamos. Roubar territórios é uma prática comum da Inglaterra. Só que, quando chega o final do século XIX, quando chega o começo do século XX, como que a Inglaterra operacionaliza o seu roubo? Ela não faz mais o roubo direto que ela fazia anteriormente. Ela não vai lá e coloniza diretamente. Ela começa a instrumentalizar o direito internacional a seu favor, com a ajuda dos Estados Unidos. Que isso fique muito claro. E com a ajuda de outras potências coloniais. Tá bom? Então vamos lembrar aqui, vocês falaram da questão de Pirara, vamos falar aqui, né? Quando a Inglaterra vira pro Brasil e fala: porra, deixa eu roubar um territóriozinho seu aqui, doidão. O que ela faz? Ela fala: não. Eu não vou roubar um território. Nós precisamos de demarcar as nossas fronteiras. Para tanto, a solução mais justa é uma corte arbitral internacional, aonde levaremos apenas pessoas justas e ilibadas que nada tem a ver com a Inglaterra. No caso do Brasil, o juiz foi Vitório Emanuele III. Ou seja, o juiz era quem? Era um lacaio dos interesses da Inglaterra. O Brasil foi defendido por Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, o homem mais bonito de Washington. Por que eu sei tanto disso aqui, gente? Porque eu li a respeito? Não, porque na minha faculdade de História eu tive um professor lindo e maravilhoso, infelizmente já não está mais entre nós, que era 100% apaixonado por Joaquim Nabuco, tá?
apaixonado por Joaquim Nabuco. Fandom do Joaquim Nabuco, garantido só ele, tá? Então eu sei basicamente tudo que o Joaquim Nabuco fez na vida, de tanto ouvir sobre o Joaquim Nabuco, tá? Então o Joaquim Nabuco defende o Brasil, tá? Nessa corte arbitral com o rei da Itália. E o Joaquim Nabuco consegue produzir 18 volumes. 18 volumes de prova. Ele parte do preceito que a região era o quê? Era lusófona. E ele coleta essas provas em 18 volumes de evidência. A Inglaterra fala o seguinte: peraí! Nós vamos dividir em duas equipes. A equipe A e a equipe B. A equipe A coleta volumes e trabalha com provas materiais. A equipe B suborna o juiz. Você vai ser a equipe A. Eu vou ser a equipe B. Vai, time! Aí, o que acontece? Eram mais ou menos ali 33 milhões de quilômetros quadrados, ficam 13 pro Brasil e 19 e tanto para 13 e pouquinho pro Brasil, 19 e tanto para Inglaterra. Vocês conhecem um lugar chamado Belize? Belize nem existe, meu. Belize foi roubado da Nicarágua para criar um estado tampão, porque era necessário conter certas pretensões na região. O Essequibo é a mesma coisa. A Guiana era uma colônia, gente. A Guiana só vai ter a sua independência em 1960 e tanto. Guiana era uma colônia. Fala, Tomazinho. Oi, amor. Não, meu amor, ainda não terminei o vídeo, mas assim que eu terminar eu vou lá ficar com você de novo, tá bom? Daqui a pouco eu vou, bem, papai tem que trabalhar. Tá? Então assim, beleza. Aí, olha que lindo. A Guiana vai se tornar independente. Só que antes, a Guiana era o quê? A Guiana era o quê? Era a colônia. Tá? Era uma colônia da Inglaterra. Então a Inglaterra estava cuidando dos seus interesses. Quem que tinha muito interesse aí também? Os Estados Unidos. Lembra da doutrina Monroe? Vocês lembram da doutrina do The Big Stick? O porretaço. Doutrina do porretaço. Eu vou ter um porretaço. Você vai apanhar do porretaço. Doutrina do porretaço. O grande pau. Tá? Ele entra no pequeno cu. Tá? É assim que funciona. Então, meus amores, o que rola? Rola que eles fazem uma maravilhosa corte arbitral. O que é a corte arbitral? É sua mão deslizando no meu... meu amigo, é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. E aí, olha a justiça. Eles fazem uma corte arbitral com 5 árbitros. Nenhum deles é venezuelano. Mas vão ter 2 americanos representando os venezuelanos. Mas eles têm interesses comerciais na Inglaterra. Aí vão ter 2 ingleses, que também têm interesses comerciais na Inglaterra. E vai ter um russo. Um russo? Ele é o neutro. Na verdade, ele é amigo pessoal da rainha. E tem interesses comerciais na Inglaterra. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Né?
E eis que a Venezuela perde parte do seu território. A Venezuela foi lá, invadiu? Não. A Venezuela vem denunciando isso desde 1899, para ser exato. Primeira denúncia formal em 1900 e pouco. Vamos dar a César o que é de César. Por que a Venezuela aceitou isso? Porque a elite venezuelana, né, foi convencida. A elite liberal venezuelana foi convencida. Não imagino por quê. Não imagino com o quê. Não é verdade? Só que a Venezuela tá fazendo isso tudo, gente, há um século. E não é um século hoje, não é um século que eles choraram uma vez. Não, eu quero colocar aqui para vocês. Para quem quiser fontes, nós trabalhamos com fontes. Los derechos venezolanos de soberania en el Essequibo. Esta aqui, jovens mancebos, lindezas do titio, tá? Que é um documento completo, eu só peguei um pedaço do documento. É a reclamação formal que foi feita pela Venezuela na ONU, na década de 60. Na década de 60. E aí vem um detalhe, cara. Vem um detalhe bizarro. Sabe quem que concorda que foi ilegal? A Inglaterra. Quando a Inglaterra perde a sua colônia, quando a Inglaterra concede a independência para Guiana, ela concorda, ela fala, não, de fato, aquela corte lá foi meio esquisita. Nós temos que chegar num novo acordo. Mas, ora, vejam só, a própria Inglaterra concordou. A própria Inglaterra comete o sincericídio e concorda. Errei, fui colonialista, foi mal, estava doidão, tá? E aí o que aconteceu? Nada, gente. O que aconteceu? Como sempre, absolutamente vários nada. Vários nadas aconteceram. A Venezuela deixou por isso? Não. Não. A Venezuela já peticionou isso na Corte Arbitral de Justiça, tá? Isso está peticionado na Corte Internacional de Justiça. Corte Arbitral não, desculpa, Corte Internacional. Quem quiser ver o processo na Corte Internacional de Justiça, vai estar o link aí também. Vai estar o link aí também, tá? Fiquem tranquilos, né? Ah, e a Inglaterra fez isso porque a Guiana tinha um governo de esquerda na época? Sim, sim, Júlia. A Inglaterra fez isso para tentar minar e dificultar a independência da Guiana, porque na época a Venezuela estava na mão da direita e a Guiana na mão da esquerda. Ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes, tá? Aí você fala assim, João, seu resumo ficou confuso. Eu não gostei do seu resumo. Achei ele feio, apague. Tudo bem. Precisa gostar do resumo do tio, não? Sabe por quê? Porque o Anício Pires, que é um sociólogo venezuelano, escreveu um resumo melhor que o meu. Muito melhor que o meu. Maior que o meu. Tá? Então o que o tio vai fazer? O tio vai deixar também o link para o maravilhoso resumo de Anício Pires. Tá? Anício Pires, sociólogo venezuelano e professor da Universidade Bolivariana da Venezuela. Então, jovens, estamos aqui munidos com as armas de Jorge, as fontes, né?
Olha que delícia. Tem Lindóia, tem Arial, tem Times New Roman, tem 12 volts, tem fonte para todo mundo aqui, tá bom? Então eu tô só separando aqui os links para eu mandar pro Rafa, para ele poder colocar, tá? E agora a gente vai começar o react, porque eu falei que eu não ia dizer, mas eu disse. Eu meio que me antecipei pra caralho. Desculpa. Lembrando que é prerrogativa. Ah, tá sem som, obrigado, gente. Tinha tempo que eu não errava, não tinha? Tinha tempo que eu não errava. Desculpa, tô em situação de OBS de novo. Me perdoem, gente. Eu vou colocar aqui de novo, tá? Desculpa. Eu tô coringando. Rolou lá na Venezuela um plebiscito para ver se a Venezuela deveria ou não anexar a região de Essequibo, né? Aqui eu quero pontuar, tá? Não é para ver se a Venezuela vai ou não anexar Essequibo, tá? Aqui eu vou citar bonitinho. Tô citando o Anísio aqui. Eu só quero achar o lugar bonitinho para eu citar o Anísio aqui. O artigo 71 de nossa Constituição, ele é venezuelano, da Constituição dele é muito claro. As matérias de especial transcendência nacional podem ser submetidas a referendo consultivo. Por que o referendo dia 3 de dezembro é de especial transcendência? Porque o povo da Venezuela foi chamado a reafirmar. Vou colocar aqui para quem quiser ler junto comigo, tá? Vamos aqui, ó. A reafirmar que o território localizado à esquerda do rio Essequibo, assinalado em vermelho, tem um mapa aqui, tá, jovens? É esse território aqui. Vamos voltar lá embaixo. Lhe pertence desde a sua independência em 1811. Estamos falando de um espaço de 159.542 quilômetros com incalculáveis riquezas que a atual República Cooperativa da Guiana, ex-colônia inglesa comprada dos holandeses, pretende roubar da Venezuela com apoio dos Estados Unidos através da petroleira ExxonMobil. E aqui é a parte mais importante, gente. O lugar é rico para um caralho. O lugar tem petróleo para um caralho. Ah, então, meu amigo, jogou óleo na panela, já aparece o Mariner querendo trazer independência. Tá? Ora, que surpresa. Ora, que surpresa. Vou só mais um pedacinho aqui, porque isso aqui é importante. O mapa em verde da Capitania Geral da Venezuela, criado em 1777 pela coroa espanhola. Como é possível ver, o referível mapa inclui de maneira inequívoca o território Essequibo. Ao declarar sua independência em 5 de julho de 1811, o território da nova República da Venezuela que nascia passava a ser o mesmo dessa capitania de acordo com o preceito jurídico internacional do Utipocidetes, que reconhece e aceita como fronteiras internacionais, na data da sucessão colonial, tanto as antigas delimitações administrativas estabelecidas dentro de um mesmo império colonial, como as fronteiras já fixadas entre colônias pertencentes a impérios coloniais distintos. Por sorte, a verdade histórica, para além das indiscutíveis interpretações jurídicas, consegue ser teimosamente mais precisa. A chamada Gran Colômbia, que uniu as atuais repúblicas da Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela, foi criada em 1819, juntando primeiro a Nova Granada, Colômbia e a Venezuela. Sua primeira constituição, chamada Lei Fundamental da União dos Povos da Colômbia, de 30 de agosto de 1821, diz claramente que o território da Colômbia é o mesmo que compreendiam o antigo vice-reinado de Nova Granada e a capitania geral da Venezuela. Em 1823, então, quando já são integrados os atuais estados do Equador e do Panamá, já integrada pelos 4 países antes mencionados, ou seus equivalentes territoriais, a Gran Colômbia aprova a lei orgânica para a criação de sua marinha, cujo artigo 1º se lê, com todas as letras:
Os limites marítimos da República da Colômbia são, no Mar Atlântico ao oriente, a boca do rio Essequibo, que a divide da Guiana Holandesa. Vamos lembrar, gente, que a Guiana Holandesa foi comprada a posteriori pelos britânicos. E ao ocidente do rio Culebras, que a separa da Nicarágua, no Pacífico ao norte, a ponta de Punica, que a divide da Guatemala, e ao sul, a desembocadura do Tumbes, no mar, que a separa do Peru. Em 1824, a Inglaterra reconheceu o governo da Gran Colômbia, sem questionar nenhum milímetro dos seus despojos, dos seus limites territoriais. Dessa época até 1899, não houve fato real que explique ou justificasse este roubo. Precisa de mais, gente? Precisa de mais? Tá vendo como é que o pau canta diferente? Quando a gente estuda, quando a gente vê o que é? Porque você vai olhar a mídia burguesa e vai estar o quê? Maduro, ditador, quer roubar um país. Bagulho é diferente, não é? Que é 70% do território da Guiana. E venceu, sim. O que vai rolar agora? Quem vai contar pra gente é Ad Ferrer. Sendo muito sincero, sabe o que vai rolar agora? Nada. Nada. O que vai rolar agora é mais pressão numa luta de 100 anos, gente. Gente, o Guaidó reconhece essa equipe como da Venezuela. Guaidog, né? E aí, Ad, o que vai rolar? Doideira! Muita doideira. Ah, não, pera aí. Já que a Ad falou... Doideira! Obrigado. Muita loucura. Isso aqui é uma disputa centenária que, assim, tem a ver com colonialismo, tem a ver com várias situações. Bom, mas para começar, os eleitores foram às urnas da Venezuela para opinar aí sobre a definição da fronteira com a Guiana. Vou botar aqui um infográfico do pessoal do Poder 360 que explica o tamanho do rolê. Vamos lembrar, gente, que quando a gente pega o território da Guiana e pega o que foi roubado de um, o que foi roubado do outro, o que foi roubado do terceiro, né, é complexo, né? É óbvio, gente, tá? Que a gente tem que entender que essa é uma disputa que vem sendo feita, desde 1899. Quem foi roubado? Sim, de quem que é a culpa? Da Europa. A área de Essequibo é 160 mil quilômetros quadrados. A Guiana, como um todo, é 215 mil quilômetros quadrados. A área 19 mil era nosso, tá? Risos. de Essequibo corresponde a mais do que o tamanho do Ceará. Então, é bastante coisa, tá? É entre 74% e 75% do território da Guiana. Sobra uma faixinha ali, né? Pelo que eu tô vendo no mapa, sobra uma faixinha. Sobra uma pincelada de Guiana, mais ou menos isso. Essa área, ela tá sob o controle da Guiana desde... Essa área está sob o controle da Guiana? Bem, desde 2000 e pouco, nem tanto. Nem tanto. Sabe por quê, gente? Porque desde que a Exxon Valdez tá fazendo acordo com a Guiana, os militares estadunidenses estão ocupando esse Essequibo. Vira e mexe, tem militar lá fazendo exercício na fronteira com a Venezuela. Entendeu qual que é o rolê? Entendeu onde que tá apertando aqui? Né? Lembrando que temos resoluções da ONU falando que isso, a Inglaterra reconhecendo, né? Vamos lembrar, a Inglaterra reconhecendo que aquilo ali foi bizarro, tá? Tem muita gente falando
que o mapa da Venezuela vai ficar parecendo um elefante se tomasse essa parte de volta, se recuperasse essa parte. Eu quero discordar de vocês porque eu trabalho com ciência, tá? Se vocês olharem de cabeça para baixo o mapa da Venezuela, tá? Vocês vão notar que não é um elefante. Aqui é o rabinho, aqui são as duas patas do centauro. É um centauro de chapéu com um pinto gigante saindo de dentro da barriga, tá? Porque uma vez que você vê o centauro de chapéu com um pinto gigante saindo de dentro da barriga, você nunca mais consegue de ver, tá? Então que fique bem claro que se isso acontecer, tá? Isso aqui é geografia, gente, isso aqui é ciência, tá? É um centauro de chapéu com a rola gigante saindo da barriga. Ninguém mais vai conseguir ver isso agora. Desde 1966, quando se tornou independente do Reino Unido. Só que teve aí várias questões até chegar aí. Com o sim vencendo, tá? O sim venceu com 96% dos votos. Caramba. Só que a participação eleitoral foi foi bastante coisa. Só que só contou com a participação de 50% do eleitorado. Só que... Porque é um referendo e o referendo não é obrigatório, tá? Vamos pensar nisso aqui. Teve uma campanha massiva. Vou botar aqui pra gente ver. A Força Aérea da Venezuela fazendo uma grande campanha para o sim. Gente, teve uma campanha massiva desde 1899. Você entende? Na Venezuela, isso é uma questão pacífica. A direita não falou nada. Falou, não, beleza, tá certo. De tempo em tempo tem que fazer pressão mesmo. Entende? Nós estamos falando de 10 milhões de pessoas que saem de casa para falar sim de novo. Tá? Então, assim, as coisas são mais long durée aqui. As coisas têm uma longa duração e têm uma complexidade. O maluco lá que acha que é presidente falou algo sobre, o Guaidó concorda, tá? Ah, agora que eu entendi. Então, sim. Aham. Bom, pois é, agora os próximos passos. Venceu, gente. Venceu, 96%. Obrigado, Mate. Você deu a melhor resumão aqui. Esse aqui pra Venezuela é a Malvinas. Esse aqui é a Malvinas da Venezuela. Tá? Esse aqui é a Malvinas da Venezuela. Tá, não tem mais o que fazer. Os próximos passos é que o Maduro quer sentar com o presidente da Guiana e voltar com o Acordo de Genebra. O próximo passo é que ele quer sentar e discutir o acordo. Olha a diferença. O próximo passo é que eles vão invadir, vão tacar fogo. O próprio Maduro se transformará num dragão gigante e cuspirá fogo. Não. O próximo passo é sentar na mesa e voltar com o Tratado de Genebra. Voltar com a arbitragem. Tá? Olha aqui embaixo, aqui no texto tem ele falando. Calma aí que tá lá na frente. Tá? Olha aqui. Descoberta a farsa no qual os Estados Unidos permaneceram calculadamente em silêncio, os ingleses seguiram sem admitir a fraude montada, a coroa britânica agora nua já não tinha argumentos para evadir o assunto e alguma coisa tinha que fazer. Aproveitando contra sua vontade os ventos descolonizadores que começavam a soprar forte nos anos 60, a Inglaterra, em vésperas de conceder a independência à Guiana Britânica, lembremos que a independência na Guiana foi conquistada pela esquerda, assina com a Venezuela em 66, sob a égide da direita, o chamado Acordo de Genebra, o único instrumento válido que a Venezuela reconhece para resolver a controvérsia territorial.
foi assinada pelos representantes de Inglaterra e Venezuela, mas também pela autoridade colonial da Guiana, que pouco tempo depois receberia a independência e herda a responsabilidade sobre esse assunto. Esse acordo contém duas ideias centrais. A primeira, o laudo arbitral de 1899 sobre a fronteira entre a Venezuela e a Guiana Britânica é nulo e sem efeito. A seguinte: qualquer controvérsia pendente entre Venezuela por uma parte e Reino Unido e Guiana pela outra deve, por conseguinte, ser amistosamente resolvida em forma que resulte aceitável para ambas as partes. Essa é a pressão que a Venezuela está fazendo, gente. Isso aqui, gente, tem 50 anos. Quase 60, tem 57 anos. 57 anos. Adivinha se os Estados Unidos quer meter uma base militar em Essequibo, sim ou não? Os Estados Unidos quer meter uma base militar em Essequibo, gente. Tá. O que é esse Acordo de Genebra? Exatamente essa confusão de que é esse território e de quem não é. Porque tem um laudo do século retrasado, do final do século XIX, que dizia que essa parte era da Guiana. Lembra que eu contei o laudo pra vocês, né? Como é que foi o laudo. Inclusive, gente, durante o período do laudo, o juiz tinha falado que ia dar a vitória pra Venezuela. Aí o russo, muito amigo da rainha, fez umas visitas. E aí ele mudou de ideia. Seria parte, então, do Reino Unido, né? Que era colonizado pelo Reino Unido. Só que um pouco antes da independência da Guiana, em 66, a Venezuela assinou um acordo com o Reino Unido. Só que um pouco antes, em 1777, esse território já pertencia ao que veio depois a ser a Venezuela. E aí, de novo, no século XIX, tanto na independência da Venezuela quanto na Gran Colômbia, foi aceito novamente. Entendeu? Que o bagulho é mais complexo. Acordo de Genebra. Que essa partezinha de Essequibo seria dela. Então é aí que tá a confusão toda. Lembrando que a Grã-Bretanha admite a nulidade do acordo. Né? Será que vale o que um colonizador fez? Não vale? Se vale, vale 100%, não vale? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil de se entender. É lógico, gente, que nós estamos falando de algo que vem do século XIX, de uma nação que já é livre e independente na medida que uma nação latino-americana consegue ser livre e independente. Vocês entendem muito bem do que eu estou falando. Desde a década de 60. O que a gente precisa aqui? De uma solução mitigada entre esses povos. Né? Por quê? Porque as pessoas vivem lá, tem gente. O que a gente não precisa? De uma ponta de lança do imperialismo com uma base militar estadunidense aqui dentro. Isso a gente não precisa. O que a gente não precisa? Guerra. Mas foram 5 Adi, perguntas. você está me dizendo que europeus se espalharem pelo mundo e saírem desenhando fronteiras onde não existia dá problema até hoje? Que loucura. É isso que você está me Não. contando? Eu não falei nada. Eu falei que supostamente pode dar problema, porque o jurídico já pega. Eu falo, tá? Pau no cu do imperialismo. O que o europeu tem mais que o latino-americano? Tem mais é que se fuder. Tá? Essa não é a única confusão por causa do Reino Unido que acontece neste momento. Né? O maior presenteador de dias da independência do planeta. Né?
família real britânica. Mas enfim, vamos falar sobre as perguntas que o Nicolás Maduro colocou, né? Não quero tomar um processo aí do príncipe William, mas vamos lá. As 5 perguntas. Você rejeita a fronteira atual? Você apoia o Acordo de Genebra de 66, que é esse acordo que eu expliquei para vocês? Você concorda com a posição da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça? Essa pergunta foi porque a Corte Internacional de Justiça, durante a semana, tinha proibido a Venezuela de fazer esse tipo de plebiscito. Sim, ele... Ô bicho. Peraí. A gente sabe que a gente tá errado. A gente entende que talvez o prazo de 124 anos para resolver essa querela tenha sido meio longo. Mas nós vamos pedir aqui aos patriotas 72 horas. Não vamos fazer o referendo agora. Vamos esperar mais 72 horas. Quem esperou 124 anos, espera 72 horas. Pera aí, gente. Quando vocês fizeram o referendo, tava tarde e o meu ônibus não passava mais. Eu preciso de me organizar para isso. Confia. Ele pode fazer isso, ele existe. Enfim. Você que discorda da Guiana usar uma região marítima sobre o qual não há limites estabelecidos? Leia-se a Exxon Valdez Mobil usar e explorar o petróleo. Por quê? Por que essa pergunta? Por quê? Porque junto com a região de Essequibo viria uma boa parte ali da área litorânea. Uhum. Né? E aí vem os Estados Unidos, que é o cara litorando. Existe uma região litorânea e existe uma companhia petrolífera estadunidense que é o cara litorando. Entendeu? Então esse que é o problema. Nessa parte aí, a ExxonMobil, que é uma empresa petrolífera dos Estados Unidos, descobriu uma grande bacia de petróleo por ali. Então... Chegou a democracia. Moçada, chegou a democracia. Olê, olê, olá, vamos genocidar. Né? Já tá ali, já tá isso bem específico. Bom, você concorda com a criação do Estado Guiana Essequiba e com a criação de um plano de atenção à população desse território que inclua a concessão de cidadania venezuelana, incorporando esse Estado ao mapa do território venezuelano? Esse foi o que venceu por sim, de 96%, tá? Os outros ficaram entre 95% e 98% nas outras perguntas. Bom, enquanto essa questão ainda estava aberta, enquanto as urnas ainda estavam abertas e a gente ainda não sabia qual ia ser o resultado, apesar da gente já ter um vislumbre do que aconteceria... Talvez porque isso vem sendo disputado, brigado pelo povo venezuelano como um todo desde o século XIX, tá, gente? Isso não é uma novidade. A Venezuela não está se arvorando a um território do nada porque bateu um vento e o Maduro ficou doido. O Lula falou um pouco sobre isso e ele se mostrou um pouquinho irritado com essa situação. Ô bicho. Imagina que doideira. Imagina que louco. Se a gente tivesse altos problemas aqui. Já imaginou isso? Altos problemas no Brasil pra resolver. Imagina que doideira. Imagina que louco se a gente não tivesse nós mesmos oferecendo território amazônico
para treinamento de militar americano. Imagina. Vou botar aqui pra gente ver. Provavelmente que o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque O que o Maduro quer, não. O que o Maduro quer, não. O que a Venezuela luta há 1 século e 1 quartel de século, porque ela foi roubada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Diferente, né? Diferente, né? Um pouquinho Até apertei o irritado botão com essa errado. situação. Vou Um botar pouquinho aqui pra gente irritado ver. tô eu, Ad. provavelmente que o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Então, É um chamamento ao povo, que é um negócio que você podia aprender, viu, fera? Esse negócio de chamamento ao povo é bom, viu? É muito triste quando a gente ri de chamamento ao povo, tá? vamos ver o que vai dar. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. É de Estados Unidos. A América Latina tem futuro quando os Estados Unidos for passado. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer, Se tem uma coisa que a gente não precisa, é de capitalismo, é de imperialismo, é de neocolonialismo. e para melhorar a vida do nosso povo, é a gente baixar o facho, trabalhar com muito. Baixar o facho e trabalhar. Concordo. Vamos trabalhar em acabar com a ideia de PPP para presídio? Vamos trabalhar para acabar com o calabouço fiscal? Vamos trabalhar para não ter militar gringo no nosso território? Que tal? Que doideira aí. Vamos? Muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga. Não ficar inventando história. Vamos, por exemplo, parar de tentar consertar o Brasil por meio de fufucamentos? Sei lá, uma ideia. Eu espero que o bom senso prevaleça. O bom senso não prevaleceu até hoje. Ainda assim, a Venezuela vem tentando pacificamente mitigar esse conflito nas esferas corretas. O próprio Maduro falou que, uma vez dado mais uma vez o apoio popular, ele quer sentar à mesa. Porra, meu irmão. Me ajuda até a ajudar aí. Do lado da Venezuela e do lado da Colômbia, e do lado da Guiana. Provavelmente que o referendo vai. É, abaixa o facho, pelo amor de Deus. Ele tá praticamente dizendo isso, até porque, né, tem. Venezuela tá sendo justpositivista, cara. Venezuela tá pedindo pra sentar na mesa e discutir um bagulho que ela tá sendo enrolada há 120 anos, cara. Tem a questão da Ucrânia, tem questões ali no Oriente Médio, e o próprio presidente Lula tem tentado intermediar esses conflitos, não tem conseguido ser ouvido. Então eu É o aham, Cláudia, senta ali, tá? acho que ali é muito mais um desespero nesse sentido também. Não, O e presidente também a Lula, questão da ele- fronteira, né? Que seria um conflito estourando bem na nossa fronteira. Fronteira, e por mais que não tenha um perigo a nós, Lembrando, gente, que o Exército Brasileiro já mobilizou a fronteira de Roraima, como tem que mobilizar em qualquer potencialidade de conflito, tá? Isso é proteção do Estado. Essa é a função verdadeira do Exército, inclusive, tá? Função verdadeira do Exército é proteger o Estado e ser contra os inimigos do Estado. Se o Exército vira polícia, o povo vira inimigo do Exército, tá? Vamos, né? Sabe, a gente tem que chegar em Battlestar Galáctica pra explicar isso aqui, né? Então, parabéns, Exército, por não fazer mais que tua obrigação, tá? né, porque o Brasil é um país
muito pacífico, é o país mais pacífico que temos aqui, por enquanto. O Brasil é um país muito pacífico, né? Passivo, vai sendo tomado tudo, vai sendo roubado o anel, vai sendo amputado os dedos. O crime ocorre, nada acontece. Feijoada, né? Porque chamar o Brasil de um país pacífico pra quem, né? Aqui dentro... Enquanto, com os de fora, tá? Não com os de dentro. Isso, perfeita, perfeita, perfeita. Eu só queria dizer Kinga sem erros. isso. Mas o Ministério da Defesa está em alerta máximo ali na fronteira de Roraima, que faz a fronteira com os dois países. Então fica muito ali naquele meio. É um negócio bem complicado, mas... E poderia respingar aqui, principalmente com fuga de... Se houvesse algum conflito armado. Gente, olha só, cara. Olha só, cara. Olha só. É óbvio que o exército tem essa função. O exército aqui tá certo, de ir pra lá e ficar na fronteira. Agora, não vamos ser alarmista, né, gente? Os caras viram e falam, nós queremos conversar. Tem 125 anos que eles estão tentando e estão conversando esse tempo todo. Vocês acham, gente, que o Maduro agora vai falar, vou invadir a Guiana pra eu ser varrido do mapa? Não vai, gente. De fuga de refugiados, etc, etc. Então, realmente é um problema que o Brasil teria que mediar, quase como uma obrigação, e bem no meio aí de tentar também uma... Sabe qual que é a obrigação do Brasil de mediar esse conflito, né? Nenhuma. 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 A não ser que ele seja chamado pelas duas partes. Tá? Não tem obrigação nenhuma. Quem tem que sentar aí e se resolver são eles. Tá? Volta... Agora, sabe quem que não tem direito também nenhum de interferir? Né? Uncle Sam. Né? O bom dele se propor é evitar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Do Brasil ao cenário internacional de uma forma mais pacífica. Então a gente, e como player, né? You just wait. You just wait a second, okay? We are calling people from America. But they have Latino surnames, okay? So it will be fine. Are they ours? Yes, they are. But they do have Latino surnames, ok? Tá, então assim, né? Cuidado com o Mickey falando com o tio Sam, né? Player regional, hegemonia regional. Então a gente não conseguir mediar isso ia ficar muito ruim pro Brasil em qualquer perspectiva. Até porque o Brasil também tem acordos a serem fechados aí para abrir o Mercosul e abrir os BRICS, né? Então, realmente é uma situação que pra gente... Obrigado, Apolo, né? Lembra que eu falei da situação geopolítica lá atrás? Então... Por enquanto, fica um pepino diplomático, mas que poderia se escalar. Só que, bom, os especialistas acham que não há perigo de algum conflito armado ali naquela zona, mas não se... Gente, né, é só a gente pensar o que rolou nos últimos 120 e poucos anos. Descarta, porque tudo é possível. Não, mas aí se tudo é possível, gente, também é possível amanhã uma raça de alienígenas insetoides hexapódios com membros serrilhados chegarem aqui e nos escravizar por milênios. Sabe? Então, assim, né? Aí a gente tem que entender como que isso é usado pela grande mídia
pra criar alarmismo, né? Porque vocês concordam comigo? Nada impede que amanhã alienígenas hexapódios com membros serrilhados nos escravizem por milênios. Alienígenas insetoides hexapódios com membros serrilhados, desculpa. Hexapod, Razorlimb, Insectoids. Em cenários como esse. Lembrando que as guerras sempre são por territórios. As guerras. E o que ele. War for territory. Território tem de riqueza ali, material. Raramente é por uma coisa assim específica e normalmente essas outras. Melhor guerra de todas, Guerra do Balde. Procura você aí. Guerra do Balde. Confia no tio. Procura a Guerra do Balde. Justificativas são apenas para limpar a imagem de que você tá afim de um território com petróleo, né? Enfim. Olha só, né? É quase como se Dona Exxon servisse aos interesses imperialistas e coloniais, né, dos Estados Unidos. Pois é, amigo, o que eu vejo aí é só torcer para que realmente não estoure esse conflito e que, caso estoure, não envolva o Brasil no meio, porque do jeito que andam nossas Forças Armadas era capaz a gente virar uma Guiana do Sul. Essa é uma possibilidade real, tá? Bicho. Entre Guiana e Venezuela até dá pau. Mas se a Guiana falar assim, não, agora nós vamos descer de Roraima abaixo, 5 dias os caras estão em São Paulo, tá? Mais alguma coisa pra... Como é que está o seu espanhol? Acho que tá. Acho que vai. Tá Dá bem? pro gasto. Então tá, Nicolás, se tu quiseres, né? Do jeito que tá indo, a gente vai ter uma outra versão da música de Chico. Era isso, então. Muito obrigada, Adi. Muito obrigada também pra você que ficou aqui vendo a gente até o final desse vídeo e tchau, tchau. É isso, jovens. Estamos aí, né, com uma explicação deste conflito para você que gosta de RI, para você que gosta de América Latina, tá? Então, fique tranquilo. O Brasil vai virar uma vuvuzela. Tchau, tchau. Tchau, tchau, patriota. 72 horas. Brasil virando vuvuzela. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde